porque, como a gente estava falando aqui, né? A mulher é muito demandada dentro da cultura na qual a gente ainda vive. E quando você é atriz, põe o holofote nisso. Põe isso à milionésima potência. A cobrança é muito maior. Né? Você tem que estar o tempo inteiro bonita, feliz, jovem, né? Com o corpo em cima. Então, assim, um dos motivos de eu ter me afastado da carreira, na verdade, foi esse. Porque, para mim, a minha autenticidade, a minha verdade, ela vem em primeiro lugar. E quando eu sinto essa cobrança e essas projeções sobre mim, isso me tira do equilíbrio. Isso ameaça o meu equilíbrio, ameaça o meu centro. Né? Então, eu realmente me sentia muito cobrada e sentia a minha vida também muito invadida, né? A sua vida fica muito devassada mesmo, né? Então, assim, hoje eu sinto muito mais paz, porque eu me sinto muito mais fiel a mim mesma. O que você falou tem muito sentido, assim, sobre a questão da paz. Eu acho que nada tira a nossa paz se a gente permitir. Eu gosto de dar o exemplo, igual quando você vai entrar num condomínio. Se você não mora lá, você precisa se apresentar e o morador precisa decidir se você vai entrar ou não. E a dona do condomínio é a gente. Então, ninguém tem o poder de te deixar com raiva, ninguém tem o poder de te deixar com ódio, ninguém tem o poder de te deixar triste. É só quando a gente realmente se permite que essas pessoas ou acontecimentos tenham o poder de nos afligir. Somente se a gente ceder esse poder, né? E essa visão é muito libertadora, porque a gente precisa entender que a gente não precisa esperar tudo estar perfeito para florescer, né? Nós conseguimos ser nós mesmas e transcender. E isso tem tudo muito a ver com as raízes, com a força que herdamos das mulheres que vieram antes, de toda essa ancestralidade que está tão presente em nós. A Lucy fala muito sobre isso, né, Lucy? É isso aí. E essa ancestralidade, né? A gente carrega isso, dá para ver pela minha, da onde eu vim. E o que, Gabi, você mais aprendeu dentro da sua ancestralidade? O que as Gabi, será que tu consegue adivinhar a ancestralidade da Lucy? É oriental, isso eu posso dizer. Mas o que eu trago da minha ancestralidade, olha, eu trago muita força. Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes. A minha avó nasceu nos anos 20 e ela foi uma revolucionária. Ela se desquitou numa época que não existia divórcio. E ela já era professora primária e depois de se desquitar, ela ainda fez 2 formações, como jornalista e como advogada. E se juntou depois com um novo marido que ficou com ela pelo resto da vida. Então, e depois dela veio a minha mãe, que também foi extremamente revolucionária, né? Veio, né, de uma época né, se tornou atriz justamente pós-movimento hippie, né? Então, experienciou muitas coisas, quebrou muitos paradigmas, né? Enfim. Então, eu vejo que o que eu trago da minha ancestralidade é essa força, a força dessas mulheres, essa coragem de quebrar paradigmas, de abrir novos caminhos, né, para as novas gerações, que é o que eu busco fazer dentro do meu trabalho também. Ah, é lindo, né? Honrar essa ancestralidade de uma maneira tão bonita. Eu me percebo também assim, porque eu sou de origem japonesa e me divorciei também e acabei passando por diversos problemas que a gente acha que a origem não vai permitir que aconteça, né? E aí é bem a virada de chave é um divisor de águas, significar e nortear de uma maneira diferente.
É. Agora, eu queria voltar, se vocês me permitem, a uma coisa que a Michelle trouxe sobre que nada de fora nos afeta a menos que a gente dê permissão. Mas, para isso, a gente precisa de um nível de maturidade psicoemocional também. Uma jornada, né? É uma jornada, porque enquanto a gente não tem a nossa individualidade bem estruturada, é muito fácil você se misturar, é muito fácil você se perder no outro, se perder de si, principalmente nós mulheres, né? Então é muito fácil a gente se deixar afetar pelo entorno. Até porque, lembra, a gente tem uma criança ferida dentro de nós. E a criança, ela é simbiótica. Então, enquanto a gente não faz esse processo de individuação, basta um gatilho emocional para que essa criança tome a frente e seja afetada por esse entorno. Então, por isso que é tão importante também acolher essa criança. Eu concordo com você, porque assim, eu descobri que eu tinha bulimia com 18 anos. E era bulimia nervosa e eu precisei fazer essa blindagem emocional, essa reconexão. Eu mergulhei por todo esse universo exatamente para ter essa cura, porque a blindagem emocional ela acontece com essa jornada realmente, de você acolher essa sua criança interior, curá-la, honrar, respeitar a sua história, ressignificar e poder seguir todo esse processo. Eu acredito que essa constância é que faz o dia a dia a gente conseguir manter esse equilíbrio, independente do que acontece. E eu queria ver com você assim, como que você consegue manter essa presença, mesmo nos dias em que tudo parece desafiador. Quando alguém tenta entrar no seu condomínio sem a sua permissão. Olha, como eu falei, tem essas pequenas ferramentas, mas lembra que eu falei também que meu trabalho é muito disruptivo. Como a gente está aqui no plano da dualidade, a gente fica nesse maniqueísmo, eu procuro encontrar esse caminho do meio, integrando essas forças polares que, na verdade, são opostas complementares. Então, eu acredito que os desafios, eles são ferramentas de lapidação da alma. Eles não vêm para te derrubar, eles vêm para te ajudar a crescer. Então, assim como a dor, ela é um agente alquímico. Ela é um portal para um novo estado de consciência. Então, por mais desafiadora que seja a situação, eu procuro transformá-la em aprendizado. Eu procuro acolhê-la. Eu procuro entender qual é a mensagem que tem por detrás. Porque os sentimentos são mensageiros. Porque a gente precisa aprender a ficar com a mensagem, né? Então, quando vem um desafio, pode ser que emerja um sentimento de desconforto. Mas, ao invés de a gente fugir, o que a gente precisa é olhar para esse sentimento, acolher esse sentimento, entender qual necessidade há por detrás desse sentimento de desconforto. Quando a gente entende essa necessidade, se responsabiliza por ela, a gente ancora o nosso adulto. A gente toma a frente da própria vida. E aí a gente faz esse processo de alquimia interior, que é transformar dor em aprendizado, dor em fonte de força, dor em dons. Realmente, todo esse processo ele pode mudar a forma como a gente vive. E se conecta com aquilo que você tinha falado lá atrás, agora eu que vou retomar, sobre autorresponsabilidade. E a Ali fala muito sobre isso. É verdade, muito se fala, né, Gabi, sobre autocuidado. Mas eu gostaria de saber um pouquinho a tua opinião sobre a autorresponsabilidade, que é a mulher olhar para a sua própria história com ternura, com coragem, ressignificar e tocar, né, para frente. Eu queria a tua opinião sobre isso. Olha, a autorresponsabilidade ela é tão fundamental quanto o autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade caminham juntas, né? Não é tão simples, né? É bonito de falar, né? É importante ter autorresponsabilidade, né? E para tomar a frente da sua própria vida, mas o fato é que a gente carrega um corpo de dor. E esse corpo de dor, que está intimamente ligado à nossa infância, porque
a maioria dos programas, ou pelo menos os programas mais importantes que a gente vai rodar na vida adulta, são instalados ali na primeira infância, né? Então, como eu falei, se a gente não acolhe essa criança, não tem como a gente tomar a frente da própria vida. Então, não é sobre se livrar dessa criança, não é sobre jogar essa criança pela janela, né? Tem muita gente que tem medo do autoconhecimento porque justamente não quer acessar suas dores, não quer entrar em contato com elas, não quer ser dragado por elas. Mas a gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece. Então, quando eu posso olhar para essa criança, eu posso reconhecer não apenas a dor dela, mas a luz dela. Porque a criança é guardiã da nossa essência. A criança é luz, né? Quando você vê uma criança, a gente geralmente já sorri, né? Porque criança é luz, ela acabou de vir da fonte. Então, conforme a gente vai curando as dores da nossa criança, a luz da nossa essência vai emergindo. Então, esse processo de autorresponsabilidade precisa vir junto com o acolhimento da nossa criança interior. Eu quero até, inclusive, adicionar uma coisa que eu sinto que é importante. Muito se fala, né? Tem se falado de empoderamento feminino. Esse é um termo até que eu não tenho usado mais, porque eu vejo que o empoderamento feminino se transformou em mais um produto do patriarcado. E foi muito distorcido. Parece que empoderamento feminino é só meu corpo, minhas regras e independência financeira. Ok, meu corpo, minhas regras, óbvio. Independência financeira, lógico, faz parte. Mas se não tiver independência emocional, de nada vale tudo isso. E aí a gente vê, né, muitas mulheres, inclusive muito bem-sucedidas, cheias de compulsões, né, com consumismo exacerbado e tudo isso. Por quê? Porque aí aquela, né, como diz a música dos Titãs, você tem fome de quê? Porque se seu corpo emocional, né, se você ainda está olhando o mundo a partir dos olhos da falta, a partir das faltas que essa criança carrega, você vai acabar projetando essa falta, seja no outro, seja no trabalho, né, e vai virar uma workaholic, seja no consumo, seja na comida, enfim, em alguma coisa. Então, essa autorresponsabilidade, ela precisa vir junto com o acolhimento da nossa criança interior. Maravilhoso, Gabi. Olhar para a história com gentileza, né, Lulu? Com cuidado. Sempre. Pessoal, estamos encerrando nossa programação. Muito obrigado, Gabi, pela participação. Adorei, gente, que mulheres incríveis, adorei todas as perguntas, adorei conhecer vocês, grata por essa troca. Só para fechar aqui, tem um constelador familiar, Joan Garriga, que ele fala que para as mulheres, estar com mulheres é como um antidepressivo natural. Então, foi muito bom estar com vocês, de verdade. Gabi, a sua trajetória ela mostra que é possível se reinventar mesmo sem se desconectar da essência. Eu achei maravilhoso, muito obrigado por compartilhar tantas, né, dicas, a sua história, a sua verdade, e com certeza sua missão ela é incrível, eu tenho certeza que você vai deixar aí um legado extraordinário. E eu gostaria, assim, que se você pudesse resumir uma frase, o que é a liberdade feminina para você hoje? Olha, eu costumo dizer que não há nada mais poderoso do que se apropriar de si mesmo. Isso, para mim, é liberdade. Sensacional, muito obrigada. Muito obrigada, Gabi. Obrigado, Dona Lucia. Maravilhosa. Obrigado, Ale. Obrigado a todos. Beijo, Pedro. Programação. Até lá.